Reinaldo, estamos de volta e vamos voltar também para a entrevista ao The Washington Post que foi dada pelo Lula. Ele deixou clara que suas muitas divergências contra o Trump, mas afirmou que, como chefe de Estado, o dever dele é cuidar, antes de tudo, do interesse dos brasileiros. Ele afirmou literalmente o seguinte, abre aspas, Trump sabe que eu me oponho à guerra contra o Irã, discordo da sua intervenção na Venezuela e condeno o genocídio que está acontecendo na Palestina. Mas minhas divergências políticas com Trump não interferem no meu relacionamento com ele como chefe de Estado. O que eu quero é que ele trate o Brasil com respeito, entendendo que sou o presidente democraticamente eleito aqui. Fecha aspas. Faz sentido, né, Reinaldo? Completo, né, cara? Veja só, eu fico muito impressionado que você pode ter a divergência que for com o Lula, e com o PT, e não sei o quê. Agora, o Lula entende qual é o papel de um chefe de Estado. Em nenhum momento, e ele fez muito bem, para obter o apoio do Trump, ou para que o Trump não se virasse para o lado do bolsonarismo, ou sei lá o quê, em nenhum momento o Lula tentou expressar uma opinião que não foi sua. Em nenhum momento o Lula. Então, ele está dizendo aqui, ele sabe que me opõe à guerra com o Irã. E sim, o Brasil se opôs à guerra com o Irã. Como ele deixou claro na entrevista, aliás, ele entregou um documento dizendo que a proposta que o Brasil tinha feito lá atrás com a Turquia, ainda no governo Obama, era uma boa proposta. Sabe que eu discordo da intervenção na Venezuela. Aliás, nessa entrevista, ele inclusive critica o Nicolás Maduro. Ele diz, olha, os governantes têm de saber negociar, têm de saber conversar. Se escolhem não fazê-lo, aí também, meu filho, arcam com as consequências. Mas, evidentemente, o Lula não tem simpatia. Qualquer coisa que o PT tenha feito aqui não tem nada a ver com o que se fez na Venezuela. Né? Agora, ele foi contra o sequestro de um presidente. Mas vem cá, quem pode defender o sequestro de um presidente? E isso que é muito impressionante, né? Aí eu te diria, a extrema-direita, sim. O genocídio que está acontecendo na Palestina. Não cabe a palavra genocídio. Cabe a palavra genocídio. Basta ver o que é o crime de genocídio. A política aplicada na Palestina foi uma política genocida. Características do genocídio, deslocamento em massa de pessoas que foi feito. A partir desse deslocamento em massa, você impede os nascimentos. Portanto, você impede as pessoas de ter uma vida, enfim. Sim, foi uma política genocida. Agora, diz o Lula, eu penso isso tudo, mas eu não posso, né? Pensando isso tudo, eu não posso prejudicar o povo brasileiro. O que é prejudicar o povo brasileiro? Vou entrar em confronto com os Estados Unidos, e entrando em confronto com os Estados Unidos, eu crio dificuldades para a economia, e aí, em nome dos nossos valores, eu acabo prejudicando o meu próprio povo. Ou o próprio povo se prejudica. Então, não, definitivamente não, não é isso que ele faz, né? Porque, de resto, não é um extremista de esquerda também, né? Evidentemente, o Lula não... Nem o Chávez era um extremista de esquerda, o Chávez era um criminoso. Mas o Lula não é esse extremista, o Lula é um político centrista, né? E que defende a autonomia do seu país. Então, ele diz, olha, e aí até fez brincadeira, lembrou na entrevista ao Washington Post a história do Trump rir, não sei o quê, né? Enfim, fez a coisa certa e falou a coisa certa. Aliás, a entrevista impecável e muito bem conduzida pela Marina Dias. Essa entrevista e também a que ela fez com o Flávio Bolsonaro. Tá muito boa, porque o entrevistado se revela, né? Porque muitas vezes faz entrevista, fica parecendo que o papel do entrevistador é derrubar o entrevistado. E o papel do entrevistador é querer saber tudo, mas não é derrubar o entrevistado, né? E foi uma entrevista em que o Lula se expôs com absoluta clareza, né?
E a gente segue repercutindo essa entrevista, Reinaldo, porque nela o Lula disse que jamais pediria para o Trump deixar de gostar do Bolsonaro, mas que o presidente norte-americano sabe que ele próprio, Lula, é melhor que o antecessor. Ele disse também, literalmente, abre aspas, eu jamais pediria a Trump que não gostasse de Bolsonaro. Esse é o problema dele. Não preciso fazer nenhum isso para que ele saiba que sou melhor do que Bolsonaro. Ele já sabe disso. Fecha aspas. Ronaldo, você acha que o Trump realmente considera o Lula melhor do que o Bolsonaro? Rapaz, aí eu vou repetir Alfredo Bozzi, que foi meu professor nas letras da USP. O fundo das consciências a Deus pertence, né? Claro, não dá para a gente saber, mas eu tendo a achar, quando a gente olha a relação do Trump com chefes de Estado, não deixa de ser curioso que ele tem boas relações com chefes de Estado esquerdistas. Com a Sheinbaum do México, com o Lula, com o Xi, bom, aí não tem jeito. Ele gosta até do Kim Jong-un, né? E tende a ser muito agressivo, não deixa de ser curioso, isso tende a ser muito agressivo com alguns aliados seus no Ocidente. Todos os aliados do Ocidente que passaram ali pelo Salão Oval foram humilhados. Ou então ele entrou em treta pública, até com Macron, né? Então ele tem uma coisa curiosa. Eu tendo a achar que, eu não sei, falo a partir de mim, né? Respeito é muito bom, mas subserviência é muito desagradável, né? É desagradável, certamente, ser subserviente, e é desagradável, comigo ninguém é, porque eu não teria razão, mas acredito que ter a atenção de um subserviente. Acho que ninguém respeita, o próprio Lula disse isso. Quem respeita um país, um presidente, um governante que não cuida dos interesses do seu próprio país? Esse é o ponto, né? Então eu acho que ele reconhece no Lula alguém, assim como ele, Trump, cuida daquilo que ele entende ser o interesse dos Estados Unidos. Ele vê no Lula alguém que cuida daquilo que considera ser o seu interesse, né? do seu país, né? Então eu acho que é muito provável que sim, é muito provável que o Trump tenha mais apreço pelo Lula, não apreço pessoal necessariamente, mas apreço político. O fato é que mandou aquela carta desaforada naquele 9 de julho do ano passado, e depois a relação mudou radicalmente, né?